E aí galera, beleza? Eu sou o Danete Vander e eu tô aqui para trazer um vídeo atualizado de como jogar Pokémon TCG. Você aí com o seu primo, prima, esposa, marido, namorado, namorada, irmão, irmã devem ter ganhado ou comprado um baralho de Pokémon novo e aí vocês querem aprender como jogar e viram que tem um monte de regra e parece difícil, mas eu garanto para vocês, pessoal, não é difícil. O Pokémon TCG, o Trading Card Game, né? Ele é bem didático, bem simples, as cartas são muito bem explicativas. Mas vamos lá, vamos começar. O que você precisa ter para jogar Pokémon TCG? Você precisa ter um baralho com 60 cartas, é isso que você precisa ter. É claro que você pode ter um playmat, você pode ter esses saquinhos, né, que o pessoal sempre pergunta o que é. Isso aqui chama-se sleeve ou shields, também você pode achar por esse nome. Só serve para proteger as cartinhas, mas isso é opcional. Agora o que você vai precisar mesmo ter é uma moeda, porque tem situações de cara ou coroa para você jogar, mas na brincadeira dá para você tirar par ou ímpar também. E alguns contadorzinhos de dano. Mas vamos lá, eu tô com meu baralho, eu tenho 60 cartas. Eu posso começar a jogar? Antes você só precisa conferir se dessas 60 cartas, se tem mais de 4 cartas repetidas, porque no baralho você só pode ter até 4 cartas iguais, com o mesmo nome. Ah, eu tenho, por exemplo, aqui um Pokémon Halt, eu tenho ele com essa arte e tenho ele com outra arte. Eu posso ter 4 de cada? Não, você só pode ter 4 cartas com o mesmo nome. E agora, para entender essas cartas aqui, a gente vai ver que temos 3 tipos de cartas diferentes. Nós temos o Pokémon, que ele tem o nome dele, se ele é básico ou não. Básico vai dizer se ele pode já descer no campo ou se ele tem que ter uma evolução antes para poder evoluir. O layout das cartas vão ser praticamente os mesmos, muda alguma coisa de uma coleção para outra, mas aqui a gente vai ter a vida do Pokémon e aqui embaixo vamos ter os ataques. Aqui o tanto de dano que ele causa, se ele vai ter algum efeito ou não. Alguns Pokémons têm um ataque, alguns têm 2, alguns têm até 3, mas geralmente você vai ver 1 e 2 ataques. Você pode usar qualquer um deles, caso você tenha energia, que a gente vai ver já já. Aí aqui nós temos a fraqueza, se ele enfrentar um Pokémon lutador, o dano é multiplicado vezes 2. Cada Pokémon tem as suas fraquezas. Aqui, por exemplo, o Dudu, ele tem fraqueza elétrico e resistência a lutador. Então o ataque que vier nele, se for elétrico, multiplica por 2, se for lutador, subtrai 20. E também temos aqui o custo de recuo, que a gente vai ver já já para que serve. Mas tudo bem, eu falei que a gente precisa de energia, né? Essa aqui são as cartas de energia. Essa aqui é a única carta que você pode ter quantas você quiser no seu baralho. E as energias tem de fogo, água, planta, lutador, tem vários tipos delas. E essa aqui é uma energia básica. Tem algumas especiais que tem outras condições também. Mas é isso, a energia serve para você ligar no Pokémon para ele usar os ataques. Ataques com essa bolinha branca significa que você pode usar qualquer tipo de energia. Então, por exemplo, essa psíquica funciona aqui. Já a Kirlia, ela só pode usar esse ataque aqui com uma energia psíquica. Se fosse uma de fogo, por exemplo, não podia usar. Aqui na meu tanque já podia usar sim. Beleza, vimos as energias, vimos os Pokémons, agora temos aqui as cartas de treinador. Os dois mais comuns, treinador item e treinador apoiador. Tem o estádio também, que você coloca ele no campo, ele tem uma condição. Mas isso aqui é o que mais vai ter nos baralhos. O item geralmente ele tem um efeito assim bem descritivo. Você lê, ele já fala o que tem que fazer. Coloque 2 cartas de energia básica da pilha de descarta na sua mão. Pronto, acabou. Eles têm umas funções assim boas até. Agora os apoiadores têm funções melhores. Geralmente são desenhos de personagens aqui. Qual a diferença entre os dois? Apoiador você pode usar só um na sua vez. Item pode usar quantos você quiser. Beleza, Wander, já entendi o básico do Pokémon, agora eu quero começar a jogar logo. Como que funciona? Dito isso, pessoal, para você começar a jogar, você vai embaralhar o seu baralho, colocar ele aqui e aí você vai puxar 7 cartas. Temos aqui as 7 cartas. Alguma delas é um Pokémon básico? A Miltank é um Pokémon básico. Legal, então a gente vai deixar ela virada para cima aqui na frente do nosso campo. Essa aqui é a sua mão, são as cartas que você vai usar. Você deixa aqui separadinho. Saiu o Pokémon, você vai tirar agora mais 6 cartas e botar aqui do ladinho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que são essas cartas aqui? Essas cartas aqui são o prêmio. Seu oponente vai fazer a mesma coisa. Quando começar o jogo, você vira aqui a sua carta, ele vai virar dele. Cada Pokémon que você derrotar do seu oponente, você compra um prêmio. Se for carta GX, carta X, carta V, que são Pokémons mais fortes, tá escrito, tem um efeitinho lá que você compra 2 prêmios. Tem até algumas cartas que você compra 3 prêmios. Mais Pokémons assim normais, cada Pokémon que você derrota, você compra um prêmio. Os 3 jeitos do jogo acabar. Se você comprar os 6
prêmios, você ganha. Se você derrotar um Pokémon do oponente, por exemplo, a gente pode... temos aqui o Pokémon ativo, que é o que vai poder atacar, o que vai se defender dos ataques do outro. E aqui no banco nós temos mais 5 espaços para colocar outros Pokémons. Por exemplo, aqui o Gallade, ó, supomos que a gente tivesse a Kirlia, conseguimos evoluir para o Gallade na próxima rodada, porque para evoluir um Pokémon, você tem que ter o básico dele no campo. Depois que você desceu ele, na próxima rodada você vai poder evoluir para o estágio 1, e depois na próxima rodada você vai poder evoluir para o estágio 2. Aí caso esse Pokémon morra, ou se tiver duas energias dele e você quiser descartar elas, por exemplo, essas duas energias aqui eu descarto, ela vem para minha pilha de descarte aqui. Você pode trocar o Pokémon que é o seu ativo, então agora é esse que vai atacar, esse que vai receber os danos. Se você derrotar o Pokémon ativo do seu oponente e ele não tiver mais nenhum no banco, acabou o jogo também, você ganhou. E o terceiro método, que eu acho que é o mais incomum, é acabar o baralho. Se acabar o baralho do seu oponente, ele não tiver mais carta para puxar, acabou o jogo. Por exemplo, só tem mais uma carta aqui, ele ainda joga essa vez, ele puxou a carta, ele faz o que ele precisar fazer. Na próxima rodada, se ele não tiver o que puxar, o mesmo vale para você. Se você não tiver carta para comprar, você perde o jogo. E basicamente é isso, você procura usar os seus itens, os seus apoiadores. As cartas têm um efeito bem direto, ó, por exemplo, procure um card de treinador em seu baralho, revela e coloque em sua mão. Se você estiver precisando de energia, você vai buscar uma carta que traz energia. Se você estiver procurando Pokémon, você busca uma carta que traz Pokémon. E aí o desenrolar do jogo acontece o seguinte: começou a sua vez, você compra uma carta, faz o que precisar fazer, usa seus apoiadores, usa seus itens. Você tem direito a ligar uma energia por rodada em algum dos seus Pokémon. Por exemplo, vou ligar uma na Miltank. E aí por último, depois que você já fez tudo, você, se quiser atacar, ataca. Agora algumas condições especiais do começo do jogo: embaralhou as 7 cartas, não veio Pokémon básico, você volta sua mão pro baralho, embaralha de novo até vir um Pokémon básico. Mas cada vez que você faz isso, o seu oponente compra uma carta a mais. Você começa o jogo com 7, né? Seu oponente embaralhou, não veio básico, você começa com 8. Embaralhou de novo, não veio básico, começa com 9. E assim vai até ele ter um Pokémon básico. Depois que vocês decidirem no par ou ímpar, jogando a moeda no cara ou coroa, quem começa, a pessoa que começar a primeira rodada vai comprar uma carta, vai fazer o que precisar fazer e não pode atacar. Só pode atacar a partir da segunda rodada. Então se o seu oponente for quem vai jogar a segunda rodada, ele já pode atacar. Aí fica a critério de você, se você quer ser o primeiro e não atacar, ou quer ser o segundo e já atacar. E basicamente é isso, galera. Você pode estar pensando assim: ah, eu achei meio difícil. Tenta jogar uma vez, que você vai ver que jogando assim fica mais fácil de você pegar o que precisa fazer. Ele é um jogo bem orgânico. Agora um outro detalhe que eu já não sei se tem mais muitas cartas assim, são as condições especiais. Por exemplo, algum ataque, ele fala assim: ah, o seu Pokémon agora ele tá queimado. Aí você tem que botar um marcador de queimado nele, aí você joga a moeda todo turno para ver se ele toma 30, se ele toma 10. E nós temos algumas condições especiais: queimado, envenenado, que toma 10 a todo turno, paralisado, que você joga a moeda para ver se você ataca ou não. Mas isso aí não se preocupe, não precisa decorar. Se você comprou o baralho fechado, que já vem pronto para jogar com as 60 cartas, ele vem tudo escrito bonitinho isso daí. E também não é todo baralho que tem essas cartas com efeito. Agora você comprou um baralho só, mas queria treinar com seu parceiro, não tem problema. Faz o seguinte: divide o baralho no meio, 30 cartas para cada lado. Claro que faça uma divisão assim, que os dois baralhos tenham energia, tenham Pokémons básicos, tenham apoiadores. E aí você consegue jogar exatamente do mesmo jeito, só que pela metade. Em vez de 6 prêmios, deixa 3. E aí vocês conseguem treinar para brincar, para pegar as regras do jogo. Agora você comprou o baralho, mas você queria ter mais Pokémons fortes, ou você queria montar um baralho do zero. Eu fiz um vídeo especial só dando dicas de como montar baralho, tá passando aqui no iCard. Tudo depende da estratégia do Pokémon que você quer usar. Dá para usar baralhos de 2 tipos também, você pode montar. Você gosta de água e fogo, quer usar o Charizard e Blastoise? Tudo bem, não tem problema. Mas acredito que seja isso, pessoal. Tem algumas cartas aqui, ferramentas Pokémon, que elas servem para ligar do ladinho aqui do Pokémon. Cada uma tem um efeito. Essa aqui, por exemplo, reduz 20. Mas vocês vão ver que todas as cartas, ela vem escrito aqui certinho o que precisa fazer. Por exemplo, a ferramenta Pokémon, ela diz como que ela deve ser ligada, ela diz o que é o efeito que ela faz, para ficar mais fácil de todo mundo conseguir jogar, beleza? E claro, dúvidas sempre ficam. Se ficou alguma dúvida, sinta-se à vontade para deixar aqui nos comentários. Eu leio todos os comentários e tento ajudar vocês da melhor maneira possível. Se quiser ver mais de Pokémon, tem as coleções que eu peguei no McDonald's mesmo, tem as coleções completas. Tem também vários unboxings que eu já mostrei aqui para vocês, abrindo boosters, abrindo os pacotinhos de Pokémon. E também já fiz vídeo da minha coleção inteira, da minha pasta, que tem algumas cartas como essas, por exemplo.
exemplo, aqui o estádio que eu havia mencionado. Tem algumas cartas especiais com brilho que na realidade elas fazem a mesma coisa que as cartas normais, só que elas têm um pouquinho de brilho a mais. Essas são chamadas as cartas raras, ultra raras na verdade, né? Aqui no cantinho você consegue ver o número da coleção, o símbolo dela, a bolinha significa comum, o losango incomum e a estrelinha significa que ela é rara. Tem pokémons que tem habilidade, que ele não é um ataque, você não precisa de energia para usar, mas cada pokémon vai ter a sua habilidade, então você lendo acaba ficando simples de você entender. E aqui tem aquelas cartas que eu falei, né, mas sempre tem escrito aqui nelas, ó, quando o Pokémon X for nocauteado, seu oponente compra 2 cards de prêmio, porque eles são pokémons mais fortes, só que quando você consegue derrotar algum deles, você tem uma recompensa maior também. É isso, pessoal, então ó, se curtiu o vídeo, não esquece de deixar o gostei, se inscrever no canal que tem vídeos novos a cada 3 dias por aqui. Eu já tinha feito um vídeo explicando aqui, às vezes muda um pouquinho de uma coisa para outra, então se você quiser ver, eu vou deixar 4 sugestões aqui quando acabar o vídeo, além do vídeo dando dicas de como montar um baralho também, e minha coleção e abertura de booster de Pokémon, beleza? Novamente, qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Muito obrigado pela companhia, e eu vou indo nessa, um grande abraço e falou, até mais! Caso você tenha... E as energias tem de fogo, tem de planta, de... E as energias tem de fogo, de raio. E as energias tem de fogo, de elétrico. O Galade, por exemplo aqui o Galade, supõe.